Nos últimos tempos, o programa Quilos Mortais vem chamando a atenção do público ao retratar a difícil jornada de pacientes obesos mórbidos, que buscam recuperar sua saúde e também sua qualidade de vida. No entanto, recentemente, alguns dos participantes que fizeram parte do show não tiveram um final feliz, gerando um debate sobre os riscos e desafios enfrentados por pessoas que lutam contra a obesidade extrema. Essas perdas levantaram questões importantes sobre a saúde pública e a necessidade maior de conscientização sobre os perigos da obesidade. Então, o que aconteceu com esses pacientes e o que podemos aprender com as suas histórias? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Colissa Macmillan foi uma paciente da 8ª temporada de Quilos Mortais, que perdeu impressionantes 68 quilos durante o seu tempo no programa. Apesar de todo o esforço, ela não foi capaz de perder peso suficiente para conseguir fazer a cirurgia bariátrica no primeiro momento. Colissa sofria com uma dor de estômago crônica, e isso era motivo de muita preocupação. As dores da paciente levaram o Dr. Now a investigar um pouco mais, e tudo porque ele temia que um bloqueio no intestino de Colissa pudesse ser fatal. No entanto, a causa exata da dor de Colissa não pôde ser descoberta na real, e tudo por conta de seu enorme peso. Algum tempo depois, Dr. Now decidiu aprovar a paciente para fazer a cirurgia. Ele acreditava que o procedimento poderia ajudar na gravidade da situação. Embora tenha sobrevivido à cirurgia, algumas complicações surgiram logo após isso e se revelaram fatais. De acordo com um membro da família de Colissa, uma sutura na manga gástrica se rompeu, levando a uma sepse gravíssima, que para quem não sabe é um tipo de infecção. Isso fez com que ela fosse colocada para respirar com a ajuda de aparelhos. Mesmo com 2 semanas e meia em um ventilador e coma induzido, Colissa não conseguiu superar as complicações da cirurgia. A notícia do falecimento precoce da paciente em setembro de 2020 foi um choque para sua família, entes queridos e até para as pessoas que a acompanhavam no programa. Renee Byron participou da 6ª temporada de Quilos Mortais em 2018. Sua jornada de perda de peso no programa foi verdadeiramente inspiradora para as pessoas que também sofriam com obesidade mórbida e também para outros pacientes, pois ela chegou a perder cerca de 113 quilos durante a sua passagem pelo programa, passando de um peso de 286 para 173 quilos, após ter sido submetida à cirurgia bariátrica e também à remoção de pele. No entanto, seus planos de continuar buscando uma saúde melhor foram tragicamente cortados em 2019, quando ela foi diagnosticada com a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome pode afetar uma pessoa de diversas formas, e alguns dos sintomas mais comuns são formigamento nos pés, calcanhares e pernas, que se espalham pelo corpo todo. No pior dos casos, pode resultar até mesmo em uma paralisia, bloqueando os movimentos das pernas. Apesar deste contratempo, Renee permaneceu compartilhando a sua história com seus seguidores nas redes sociais, mas a frequência foi diminuindo aos poucos. Até que um dia foi divulgada a notícia de seu falecimento, mas não se sabe qual foi a causa real para tal tragédia. O falecimento de Renee Byron deixou muitos fãs abalados, além de, é claro, os familiares da paciente. Os fãs de Quilos Mortais testemunharam a jornada de Gina Kresley para perder peso e se qualificar para a cirurgia. O peso inicial de Gina era de 275 quilos e ela precisava perder 20% do seu peso corporal para se qualificar para a operação, que seria mais ou menos 48 quilos. Embora ela tenha conseguido perder cerca de 186 quilos, não foi durante o seu tempo no programa, pois em sua jornada ela perdeu cerca de 28 quilos ao longo de um ano. Sua notável transformação foi compartilhada pela própria paciente em um vídeo no YouTube de março de 2021. Gina Kresley também foi uma das pacientes que entraram com ação judicial contra o programa Quilos Mortais no ano de 2020. Gina alegou sofrimento emocional intencional por parte dos produtores do programa.
Ou seja, era como se ela tivesse sido forçada a criar situações tristes de sua própria vida para atingir o coração dos espectadores. A ação judicial também alegava que os esforços de Dina para perder peso foram dificultados por exigências de que ela consumisse quantidades excessivas de alimentos, a fim de contribuir para o roteiro do programa. Infelizmente, apesar de seus melhores esforços, a saúde de Dina Kresley continuou a deteriorar-se nos meses seguintes, e ela compartilhou suas lutas com dor e dificuldade para andar. Tragicamente, a sua batalha chegou ao fim em 1º de agosto de 2021, quando ela faleceu aos 30 anos de idade, em sua casa em Nova Jersey. A causa de seu falecimento ainda é desconhecida para o público. Ashley Randall foi uma das estrelas da primeira temporada de Quilos Mortais. Ela entrou para o programa bem jovem, com apenas 24 anos de idade. Com sua determinação e a ajuda da cirurgia bariátrica, ela conseguiu perder incríveis 165 quilos no decorrer do programa. A paciente chegou no show pesando 279 e terminou com a marca de 114 quilos, para a surpresa de muitos. Mas a paciente não parou por aí. Depois que terminou a sua jornada no programa, ela continuou se esforçando. Com a ajuda de profissionais e com o apoio emocional de sua família, ela foi capaz de perder um pouco mais, chegando a pesar 97 quilos. Entretanto, o choque do falecimento de seu pai em 2011 tornou-se um obstáculo em sua jornada rumo à saúde física. Em uma entrevista em 2016, Ashley expressou seu desejo de continuar perdendo peso, como era o desejo de seu pai. Era principalmente ele quem lhe dava a motivação necessária para isso. Essa trágica notícia tornou ainda mais difícil para ela continuar com a sua jornada contra a obesidade mórbida. Por isso, a paciente recuperou grande parte do peso que já tinha perdido. Ela precisou de muita força para retornar à sua jornada, dessa vez a sua mãe, que era sua principal ajudante. Embora seu objetivo fosse pesar menos de 90 quilos, não se sabe se Ashley conseguiu atingir tal meta antes de falecer em 2 de outubro de 2021. Infelizmente, ela sofreu com uma infecção e acabou falecendo também por causa da sepse. A jornada de Laura Pérez para perder peso não foi fácil. Quando apareceu pela primeira vez na televisão, ela pesava cerca de 269 quilos e estava confinada a uma cadeira de rodas com um cilindro de oxigênio acoplado. E ela sabia que algo tinha que mudar. Após sua cirurgia bariátrica, Laura enfrentou outro obstáculo, quando o Dr. Now teve que realizar uma gastrectomia devido a um aumento do fígado e do baço. Embora o procedimento tenha sido bem sucedido, ela contraiu uma forte pneumonia logo em seguida e quase perdeu a vida. Ao final de sua jornada no programa, ela havia perdido incríveis 93 quilos, apesar de todas as complicações que enfrentou ao longo do caminho. Mas Joey, o marido de Laura, não parecia tão animado com a perda de peso da companheira, visto que ele gostava de mulheres bem grandes. O drama do casal terminou em divórcio. Obviamente, isso causou grande impacto na vida de Laura, visto que eles tinham toda uma história juntos e chegaram até não ter onde morar. No entanto, a paciente voltou a se casar no ano de 2018 com Eric. Infelizmente, tudo indica que Laura acabou falecendo no dia 17 de novembro de 2021, de acordo com o Castilho Funeral Home, que compartilhou uma página do obituário da estrela do programa. Como em outros casos dos participantes de Quilos Mortais, não foi revelado o motivo da partida de Laura. Angela chegou no programa pesando mais de 600 libras. Para ser mais exato, foram incríveis 275 quilos. Depois que percebeu que sua vida atual não tinha mais sentido, ela tomou a decisão corajosa de se concentrar em sua saúde ao entrar para o programa de perda de peso. Apesar de já ter feito uma cirurgia de redução do estômago aos 20 anos de idade, Angela lutou com problemas familiares e ganhou todo o seu peso de volta. Infelizmente, mesmo depois de ter aderido ao programa, ela não conseguiu acompanhar as suas necessidades e abandonou sua jornada em 8 meses.
Mesmo ela afirmando ter perdido cerca de 54 quilos desde que saiu do programa, Dr. Now chegou a chamá-la de delirante e desacreditando totalmente de sua afirmação. Angela era bem ativa em suas redes sociais e foi em seu Facebook que descobrimos que ela faleceu no dia 21 de março de 2023, em uma terça-feira. A mulher fez um post bem enigmático dando a entender que estava internada em um hospital em Ohio. Além disso, a filha da paciente usou a página da mãe para dar a triste notícia através do obituário de Angela. A causa do falecimento da paciente também não foi revelada. Apesar de sofrer tragédias pessoais, incluindo o falecimento de seu irmão, Destiny Lachey teve a coragem de compartilhar a sua jornada com o público. A paciente sofreu muito com a depressão, pois a obesidade mórbida não era o seu único problema. Destiny passou por diversas dificuldades em sua vida. Como muitos pacientes do programa fazem, ela viu na comida a sua única saída para o poço de tristeza em que ela estava. Bem, ao longo de 3 anos, Destiny perdeu mais de 226 quilos. Isso foi incrível, ainda mais por ela ter começado com quase 317 quilos quando apareceu pela primeira vez no programa na 7ª temporada. Destiny faleceu em 8 de fevereiro de 2022, sendo um choque para muitos fãs. Com apenas 30 anos de idade, a causa de seu falecimento permanece desconhecida. Porém, seu irmão Wayne Copton confirmou a notícia através de um post no Facebook que insinuou problemas pessoais. 4 dias antes da partida de Destiny, a paciente divulgou alguns posts em tons de tristeza nas redes sociais. Se a gente conectar isso com a afirmação do irmão de Destiny, que disse lamentar que ela não tenha tido outra opção, podemos deduzir que Destiny tirou a própria vida. Apesar da tristeza em torno de sua partida, vale a pena notar que Destiny havia atingido um marco significativo em sua jornada de perda de peso, que orgulhosamente compartilhou com seus seguidores no Instagram no dia 24 de janeiro. Enfim, deixamos aqui nossos sentimentos a toda a famílias e fãs desses e outros pacientes que partiram. Mas e aí, qual desses participantes você não sabia que havia partido? E para qual você mais torcia? Me diz aqui embaixo. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.